Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepare a tua alma para a provação. Essa palavra é uma palavra um pouquinho dura, mas é a verdade. Quanto mais de Deus nós formos, mais tentado nós seremos. Mas por que Deus permite as tentações? Por que Deus permite que o inimigo dele venha tentar contra nós para nos afastar dele, para nos afastar do caminho de Deus? As tentações fazem com que nós cresçamos na fé, faz com que nós nos tornemos humildes em aceitar o fato que não importa o quão próximos formos de Deus, ainda permaneceremos humanos, com fraquezas, com misérias, imperfeitos. E aí, Deus permite que tentações aconteçam com a gente para que nós possamos vencê-las, para que nós possamos evoluir nas virtudes, crescermos como pessoas. Existem vezes em que caímos nessas tentações. E é sobre isso que eu queria falar. Todos nós somos tentados. Quanto mais próximo de Deus, como eu já falei, mais tentado nós vamos ser. E muitas vezes nós falamos da vida com Deus como se fosse só rosas. Mas as rosas trazem consigo os espinhos. Os espinhos, como Paulo falava, os espinhos da carne. Nem sempre vai ser fácil você vencer uma tentação, nem sempre vai ser fácil você fazer uma renúncia. Existem renúncias que vão doer na nossa carne, vão doer profundamente. Mas nós renunciamos não por uma obrigação, por uma imposição. Nós renunciamos porque nós percebemos, nós identificamos que aquilo fere a nossa relação com Deus. E quando algo fere a nossa relação com Deus, nós não conseguimos estar em comunhão com aquilo. E por isso nós identificamos que nós precisamos renunciar, deixar ir, fugir, se afastar. Mas nem sempre é fácil, dói na carne. E quantas vezes nós que somos de caminhada, nós que estamos próximos de Deus, quantas vezes nós já nos enchemos de soberba, achando que nós somos fortes o suficiente? Quantas vezes até nos aproximamos de situações perigosas por acharmos que nós resistiríamos, porque afinal já vencemos tantas tentações, eu me julgo uma pessoa forte. Mas nós vencemos as tentações. Quando nós vencemos essas tentações, não é por nossas forças. É pela força de Deus, é por graça de Deus. É pelo Espírito Santo que nos fortalece. Não é a minha humanidade que é forte, é o Espírito de Deus que está em mim. A minha humanidade é fraca. E nós precisamos ter essa consciência que podemos estar muito próximos de Deus, já termos um ministério, já termos construído alguma coisa na igreja, já sermos uma pessoa que evangeliza, uma pessoa que é um testemunho para muitos. E vocês aí que enxergam as pessoas da igreja como já santos, como anjos, é equivocado. Por mais eu posso ser muito próxima de Deus, da igreja, mas eu ainda sou humana. Ainda estou sujeita a falhas. Ainda tenho fraquezas. Ainda tenho pecados. O que faz de diferente é que quando eu sou uma pessoa de Deus, que se preocupa com o querer de Deus, se eu cair no pecado, eu não posso permanecer nele. Eu preciso romper com ele, eu preciso renunciar, eu preciso afastar de mim aquilo que me afasta de Deus, aquilo que fere a minha intimidade com Deus. E eu queria que você pensasse em duas pessoas na Bíblia, Judas Iscariotes e Pedro,
apóstolo Simão Pedro. Quer duas pessoas mais próximas de Jesus? Apóstolos, discípulos? Não existe algo mais próximo do que isso. Porém, eles dois cometeram graves pecados. O de Judas todos nós já conhecemos. Ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus nas mãos daqueles que queriam matá-lo. Porém, Judas se arrependeu. Mas ele se arrependeu de uma forma que não é o correto. Judas se arrependeu, mas ao mesmo tempo foi covarde, teve medo de se aproximar novamente de Jesus. Ele não teve coragem de ir até Jesus e fazer uma reconciliação e pedir o perdão. Por mais que tivesse se arrependido e devolvido as moedas, ele não se aproximou de Deus, ele se afastou. É o que acontece com muitas pessoas quando caem no pecado. Se afastam de Deus por se acharem dignos, miseráveis. Ora, quem é digno? Ninguém é. E aí ele se afasta e infelizmente tirou a sua própria vida. Será que era isso que Deus desejava para ele? Vocês já imaginaram Judas voltando, se aproximando de Jesus e pedindo perdão a Jesus? Vocês já imaginaram isso? Se Judas tivesse voltado no momento do seu arrependimento e tivesse pedido perdão a Jesus, o que teria acontecido? Pelo que nós conhecemos de Deus, Jesus jamais negaria um perdão. Ele perdoou aqueles que mataram ele. Será que se Judas tivesse voltado atrás, se aproximado de Jesus ao invés de ter se afastado, como teria sido a vida dele? Não era preciso ter acabado com tudo? Gente, é duro a gente imaginar que Jesus poderia ter perdoado Judas, aquele que o traiu, que o entregou. Mas é verdade, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. E aí vamos lá para outra pessoa, a pessoa de Pedro. Jesus havia virado para Pedro e dito: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que foi que Pedro fez na noite em que Jesus mais precisou dele? No momento em que Jesus mais precisou dele, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro disse que não o conhecia. Aquele que ele havia dito antes que nunca iria abandoná-lo, que iria estar ao seu lado sempre. Foi o que negou ele 3 vezes, disse que não o conhecia, que nunca havia visto. Quanto deve ter doído no coração de Deus, quanto deve ter doído. Mas diferente de Judas, Pedro não abandonou seu ministério. Diferente de Judas, Pedro não abandonou tudo que ele havia construído em Deus. Ele se arrependeu do pecado e continuou a caminhar com Deus. Rompeu com aquele pecado e continuou a caminhar com Deus. E o que foi que Jesus fez? Jesus deu a Pedro a oportunidade de dizer que o amava 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que ele havia negado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo com toda a minha vida. É isso que eu quero dizer a você. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não se afaste de Deus por se achar indigno, miserável e pecador. Deus é um Deus de amor e misericórdia. E Ele nos acolhe, e Ele nos ama, e Ele não nos julga. E eu peço a você, também não julgue, acolha e ame. Não é preciso jogar tudo para o alto. Não é preciso abandonar tudo que já construímos em Deus.
Com Deus sempre há a chance do recomeço. Que nós sejamos como Pedro e não como Judas. Como Pedro, que reconheceu a sua fraqueza, a sua humanidade, mas permaneceu junto de Deus. Seremos tentados, mas Deus nos dará a força de vencermos as tentações e seguirmos fiéis no caminho de Deus.